Então, mas aí, morando em cidade do interior pequenininha, da onde que veio vontade de tocar guitarra? Mano, eu sou de uma igreja, bicho, eu me converti numa igreja e Deus foi tão bom comigo, com a minha família, que a música era um negócio muito vivo lá, que é a igreja do Theo Rúbia. Sim. Então, o pastor Tércio, né, e a pastora Rita eram sempre trouxeram cantores lá, né, sempre levaram para lá, para a rancharia, cantores. Então, por exemplo, eu conheci a galera do Ministério Ipiranga. Sim. Conheci lá na igreja de rancharia. E eu, quando minha família, a gente não era de lar evangélico, quando a gente passou a frequentar uma igreja, foi lá que a gente aceitou a Jesus, que a gente foi encontrado pela graça do Senhor. Então, e a música lá em rancharia era top, cara. Então, Tercinho, criança, eu sou um pouco mais velho que ele, até ensinei algumas coisas para ele de violão, tá? A gente legal. brinca, volta e meia a gente conversa. E muita gente se desenvolveu na música naquela época. Então, o Theo não tem nem que dizer, né, do ministério dele hoje, graças a Deus, tá abençoando muito o Brasil, mas aí tem o Tercinho, aí tem o Rodrigo, que é um tecladista hoje maravilhoso, toca com o Cris Duran. Tem o Felipe Serrano, que é líder do Team Street em Maringá, que é nacional. Que é também, tudo de rancharia? Tudo. A gente cresceu junto. Rapaz, é um celeiro, Tem hein? um batera, o Altair, que hoje ele toca na igreja do Valdomiro. Então eu sou batista, então tem gente espalhada em todas as denominações. Cara, tudo dessa mesma safra, bicho. Então a gente viveu um mover diferente ali, cara. O louvor era do muito Espírito ativo, Santo. né? Muito. O meu pai, por exemplo, a minha família é de músico. Meu pai era muito resistente aí na igreja. Mas muito, cara. E aí, quando meu pai foi a primeira vez na igreja, e meu pai é músico, minha tia, a irmã dele, toca, a minha avó, mãe do meu pai, tocava acordeon bem pra caramba, era musicista. Quando meu pai chegou na Quadrangular lá em Rancharia, ele chamou a atenção dele, aquela igreja, porque a banda era boa. A gente até brincava que meu pai gostava, né, de ir em restaurante que tinha música ou bar, alguma coisa assim. Ele falava que é legal que a gente não precisa pagar couvert. A música é boa e não precisa pagar couvert. Então você vê como é importante o ministério de música numa igreja, né? Ministério de adoração. E a minha família toda ficou lá muito por causa disso. Foi algo cara. que incentivou até a conversão, talvez, da tua família. Mas com certeza, a música foi uma ferramenta que fisgou a gente. Porque antes de ir para a igreja, eu lembro do meu pai colocar disco, a gente ouvia LP na sala e a gente dançava na sala. Todo mundo com o ouvido treinado, né? Cara, em casa tinha tantã, pandeiro, violão, teclado, tinha tudo. E meu pai juntava com os tios, aí vinha as modas. Vem daí as modas. Por isso que eu conheço um sertão. Gostosinho. Bom demais, churrasco e modão. Milionários é rico, você vai ver o que Isso, acontece. aí, Tunico Tinoco, esses Vem. caras, olha lá, tô sentindo, tá chamando. Eita! Aleluia! Ei! Ô, Rup! E aí, bicho, era festa demais, churrasco demais. E música, cara, meu pai, ele sempre incentivou, ele ama a música, não tenho o que dizer assim. Até hoje, na casa dele, todos os meus irmãos tocam. Então, o Matheus, por exemplo, toca teclado, toca guitarra, toca, se precisar, toca baixo, bateria, ele vai lá e faz. O meu irmão mais velho toca batera. Tem o mais velho, eu sou o segundo. O terceiro toca baixo pra caramba, gravou álbuns meus, o primeiro e o segundo álbum ele gravou. Então, É uma banda inteira. cara, quando a gente se junta de fim de ano, tem até no meu Instagram, tem uma live lá, tem 2. A gente tocando junto, cara. Ah, vocês fazem uma gigzinha. Chamava Família Magli, porque era Magnani e Li de Lima. Então a gente na igreja tinha Magli. Família Magli. A gente já era a nossa bandinha. E meu pai cantando, meu pai tem uma voz muito bonita. Então, meu pai cantando, o Matheus no teclado fazendo vocal, eu tocando guitarra, meu irmão no baixo, o outro na batera. É uma banda. E minha mãe batendo palma e falando, meu Deus. Cara, Ela não tem o dom da parada? Não, mas assim, a minha mãe é afinada. Mesmo assim, ela canta Em certinho. casa é meu pai que não tem. Cara, agora sim, minha mãe teve que enfrentar, né, uma coisa. Eu tava lembrando enquanto eu falava pra vocês, teve uma fase nossa em rancharia que a gente tinha 3 quartos na nossa casa. Quarto do meu pai e da minha mãe. Aí você pensava, né, 2 meninos num quarto, os outros 2 meninos no outro. Mano, nós dormimos os 4 no mesmo quarto para fazer um estúdio
No terceiro. Caramba, é gostar de música mesmo, né? Mas, mano, a gente sempre foi muito apaixonado, assim. Tanto que esse negócio da música é incrível. Eu falo para as pessoas, a gente vai amadurecendo também, mas a música, para mim, ela sempre foi tão forte que em alguns momentos, pelo menos em 2 momentos da minha vida, a música, ela ganhou um espaço de idolatria na minha vida. Sério? Mesmo? Mas muito forte, assim. Chegou nesse nível? Chegou. Porque eu estudava, acordava, ia dormir, era música o tempo todo. Sempre tive uma sala de estudo. Uhum. Então era aquele moleque de ficar estudando 8 horas por dia, todo dia. E eu comecei a tocar muito por causa do Juninho Afran, né? Como todo adolescente. Na Esses igreja, dias até comentei na igreja, numa postagem da oficina lá. O Juninho até hoje é uma honra para mim ser amigo dele, né, cara? Eu não imaginava isso. Então, o Oficina é a banda da minha vida e o Juninho eu toco guitarra porque inspirado nele. Que susto, pensei que você falar que ele era o homem de sua vida. Né? E o Juninho... É o homem da minha vida. Por um segundo. Não dá, Mais não uma dá, vez. não dá, vó, não vou, né, cara? E aí, bicho, porque o Juninho vem do rock and roll, né? Então eu comecei a tocar guitarra. Ali tem pra dar, tem história. Exatamente. E eu vim pra esse lance do rock and roll. Então, o rock and roll, cara, pra técnica, ou você estuda as 8 horinhas ali, ou você não consegue fazer Ou não sai, né? uma cestina padrão 3 notas por corda, nem que a pega. Então, era um negócio muito assim pra mim. Quando eu tinha 15 anos, mano, eu tava na escola, um professor chegou e falou, nós vamos falar sobre vocação. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nessa palavra. Aí meu professor de história, ele falou assim, o Gustavo, ele falou assim, vocação é o seguinte, mano, é aquilo que você faz, que você não vê a hora passar, que você ama e tal. E aí é isso que você tem que fazer pro resto da vida. Aí eu fiquei pensando, falei, mano, é tocar guitarra, cara. Aí eu tinha umas revistas, a galera das antigas aí, a molecada da internet nem sabe o que é estudar guitarra nas antigas. Eu tô falando assim, gente, final dos anos 90, início dos anos 2000. A gente aprendia guitarra com revista, lembra? Então tinha Guitar Class, Cover Guitarra, Guitar Player. E o Juninho, como cristão, ele figurava na capa de algumas dessas revistas. Era um orgulho pra todo mundo. Mano, orgulho demais. E você falou, mano, eu quero ser esse cara um dia. E aí, bicho, eu tinha uma dessas revistas na minha mochila, o Juninho na capa, eu falei, mano, eu quero ser guitarrista famoso, eu quero ser esse cara aqui, eu quero fazer isso aqui. Moleque, 15 anos. Cheguei em casa, falei pros meus pais, falei, papai, mãe, já decidi, vou ser músico. A minha vocação é ser músico. É isso, minha mãe, tadinha, quase chorou. Meu Deus, mas vai passar fome no Brasil. Você não vai trabalhar? Não, e assim, mano, abrindo um parênteses, músico, né, no Brasil, num circuito que é ainda menor que a música evangélica. O nicho do nicho. Que hoje é né, por causa de alguns caras que desbravaram o caminho pra gente. Não, hoje é maravilhoso. Exatamente, regaliza. Mas naquela época minha mãe ficou muito preocupada. Meu pai chegou pra mim e falou, então tá bom, cara, você quer ser músico? Então você vai estudar. Me mandou pra um conservatório em Prudente. Que legal. Aí eu morava em rancharia, eu pegava busão sozinho. Eu acho que eu tinha isso aí, cara, uns 15, 16 anos talvez. Pegava o busão, ia para Prudente, descia na rodoviária, andava pra caramba pra chegar num conservatório chamado Maestro Julião, aí a galera de Prudente sabe. Aí eu estudava, aprendia a ler partitura e tal. Daí, bicho, eu falei, beleza, isso aqui é minha vocação, só que eu sempre toquei na igreja. Aí eu falei, mano, beleza, pra eu viver de música, eu quero fazer faculdade de música. E, mano, de novo, a música tinha um lugar no meu coração, assim, que depois eu fui entender que era um lugar de idolatria. Mas onde que Jesus abriu os seus olhos para isso? Então, tô chegando nesse ponto aí. Mano, eu conheci uma banda, meus amigos, abri show pra oficina. Imagina isso, mano. Já tinha me realizado com 17 anos. Podia morrer ali. Cara, joguei bola com os caras, o PG tava na banda nessa época, foi em 2003. Mano, foi muito louco. E eu era meio que um moleque prodígio, assim, tinha eu e mais uns carinhas, assim, novinhos que tocava valendo mesmo, a gente era tudo amiguinho. Amiguinho foi engraçado. Amiguinho. E Mas aí, meus amiguinhos. Meus verdade, amiguinhos. já dizia eu. Fritadeira total, mano. Eu tocava com a palheta Jazz 3, guitarra com Floyd Rose, eu tinha uma Tajima zero, pá. Aí, beleza, passou esse tempo aí, 17 anos,
Um exemplo disso pra vocês. Eu arrumei uma namorada, que graças a Deus foi a minha única namorada e hoje é minha esposa. Há mais de 20 anos que a gente tá junto. Eu tô casado há 15, a gente tem um filho de 12. Um beijo, Marcela, meu amor, Davizinho. Faz o meio de campo. Ei, pai! Aí, bicho, ela um dia me cobrou, falou assim, você só toca guitarra, você só ensaia, você tá o tempo todo nesse negócio. Eu falei pra ela, ei, deixa eu falar uma coisa pra você. Você chegou depois da guitarra. Olha, deu um mano. acelero nela. Quem é ainda. você? Mano, olha que absurdo. Bicho, Não é porque sério, você é eu um mandei- violão que substitui a minha guitarra. Mano, eu mandei uma dessa, cara. Ela, graças a Deus, a Marcela, mano, ela é muito paciente. Mas eu peguei e falei pra ela, a música é muito importante pra mim. Olha onde, né, num relacionamento lugar que hoje é minha tomou. esposa. Cara. Beleza, prestei vestibular. Indo mais pra frente, prestei vestibular. Passei numa faculdade particular. Na pública eu não passei. A particular minha família não tinha condição de pagar. Aí, mano, frustração. Me frustrei. Aí eu falei, nossa, deu tudo errado, cara. Tô em rancharia. Uma pergunta besta. O vestibular de uma faculdade de música é comum? Ou tem alguma coisa musical já? Não, tem a parte específica, prática específica. Ah, já tem, então já pega instrumento, tudo isso? Sim, e para você passar para prática específica, você tem que fazer a prova comum Sim. na área de humanas, como todo mundo. Uhum. E é concorrido pra caramba, cara. Então, na época, eu tentei a UEL. Então, que é ali em Londrina, que é tudo perto da região, né? Uhum. Mano, eu me frustrei muito. Eu falei, cara, acabou pra mim. Acabou pra mim. Só que, paralelo a isso, é muito louco. Deus é muito bom, né? Eu sempre servi na igreja. Sempre, desde dos adolescentes, dos juniores, assim. Aí, pra adolescência e tal. Aí, cara, foi um tempo de muito... Eu fiquei perdidão. Eu falei, mano, se eu não vou fazer faculdade, como que eu vou ser músico? Esse era Você um não sabia de caminho. pra onde ia. Não imaginava, cara. E daí eu passei um ano que foi os meus 18 anos, em 2004. Esse ano foi um ano marcante pra mim. Deus me talhando violentamente, cara. Do tipo assim, cara, eu dei algo pra você, é um fato. A sua capacidade de se desenvolver no instrumento, de pensar música e tal, mas para ser útil de outra maneira. Eu não imaginava esse negócio de ministério. Então, mas aí na tua percepção, você ia fazer uma faculdade para ser o quê? Professor, dar aula. Era teu teto Eu ali. eu gosto da academia, eu sempre dei muita aula. Lá, eu não sei se vocês vão lembrar disso, lembra do Projeto Guri? Lembro. Lembra que é um projeto estadual? Sim, de música Tipo, da escola um projeto do governo. Eu Sei. prestei a prova. Flautas e E tudo, cara. Adufes e Tamborins. Símbolos adissonantes. símbolos sonoros. Já cito o Salmo 150 aí, ó. Bicho, eu passei na prova e me tornei professor do Projeto Guri. Então eu gostava de dar aula de teoria musical, de prática, de formar conjunto, tinha conjunto de cordas. Você é nerd de música. Mano, não parece, né? E assim, eu leio bastante, eu sei a leitura musical, a teoria musical, tanto que depois eu fiz faculdade, eu vou chegar lá. Dei partitura também. Tudo. Daí, bicho, o que aconteceu? Aí eu dei aula em 2 projetos sociais, o Projeto Guri, que é um projeto social, e a Prata, que era o tipo guarda-mirim, né? Sei. E, cara, aí Deus foi me lapidando demais nesse tempo. E aí, a minha vocação não era a música. Eu tinha entendido aquilo. A minha vocação era a gente. Era pastorear a gente. Era cuidar de gente. Mas eu nunca tinha percebido isso. Porque, por exemplo, dirigir um ensaio, para mim, era algo muito natural. Liderar uma galera, liderar a galera do louvor. Eu falava, mano, isso tá junto do pacote, porque, na verdade, eu sou músico. Mas quando, na verdade, Deus foi me mostrando que a música só seria uma ferramenta ou a estrada por onde eu pavimentaria o meu ministério. Foi aí, nessa crise, aos 18 anos, que Deus falou, cara, eu não te chamei para você estar numa revista famosa de guitarra. Embora eu não entendia, mas o Juninho estava ali
já exercendo o ministério, né? Sim. Quanta coisa o Juninho fez, inclusive aqui no Hub, né? Contando em várias entrevistas, como que a Oficina G3 foi por onde ele pavimentou o ministério dele, Sim. a vocação, e aceitou o chamado, né? Deus foi mudando isso na minha mente. Foi chaveando. Foi, cara. Aí foi quando eu entendi que eu precisava sacrificar o meu Isaac, mano. Isso foi muito duro pra mim. Do tipo assim, mano, se não tiver música, se não tiver guitarra, você vai me servir? Naquele tempo, a minha resposta era não, mano. Não, não vou. Eu lembro que veio um pastor dos Estados Unidos pregar na minha igreja. Ele me viu tocando, ele falou, cara, você tem que ir embora daqui. Foi na minha casa, falou com os meus pais. Me deu um notebook, mano, um laptopzinho da Dell. Falou, cara, você vai estudar inglês e eu vou fazer o máximo do possível para você estudar música nos Estados Unidos. Caramba. O que aconteceu? Deu errado. Tudo dava errado, cara. Por quê? Porque eu queria tocar. Eu queria tocar e eu queria que os caras falassem... O foco estava no lugar errado. Não, nossa, esse cara é um baita guitarrista e tal. E, cara, Deus sabe como Ele cuida do nosso coração. Talvez eu não suportaria também tal exposição, sabe? De ser um guitarrista, né? Se eu fosse para fora ou se eu viesse só para São Paulo. Cara, eu queria ter vindo para São Paulo para estudar no IGT. Vocês lembram do IGT? Não. O IGT era o Instituto de Guitarra e Tecnologia, a melhor escola de guitarra do Brasil. É tipo um MIT, né? Que é ou a Berkeley, né? Salva as proporções, só que pensando aqui no Brasil. Nem isso rolou, nada dava certo. Aí, beleza, esse pastor lá nos Estados Unidos, depois de Deus me lapidar muito, eu entendi o meu chamado, aí sim, o meu chamado. Porque, mano, a gente pode ter a gente pode ser vocacionado, né? Todos temos vocações, né? O professor, o médico, o atleta, o artista, artesão, tudo isso é vocação. Agora, o chamado é pra gente usar a nossa vocação em prol do reino. Sim. E aí, essa virada de chave foi quando eu falei, mano, eu preciso me despedir disso aqui. A música não pode ser o mais importante, porque é o Senhor Jesus na minha vida. Eu já era convertido, batizado, tudo. Uma vez eu contei esse testemunho aí, que é uma história, né? O cara falou assim, mas você não era convertido? Eu falei, era. Inclusive, o processo de conversão é o tempo todo, né? E Sim. todos os dias. Então, foi algo assim muito difícil para mim, mas eu entendi. Aí esse pastor lá nos Estados Unidos falou assim, Ale, já que não deu certo nos Estados Unidos, por que você não vai para o seminário em São Paulo? Eu falei, oi? Seminário? Que negócio é esse de seminário, cara? Eu não quero ser pastor, nada a ver, nunca quis ser pastor. Não. Não deu certo a guitarra, vai virar pastor. Vai pro seminário. Se tudo der errado... Mano, mas sabe o que foi louco, Vona? Que esse seminário tinha música. E foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso. Que é a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Sei. Eu vim pra cá, mano. Foi assim que eu vim pra Mas São você Paulo. precisou se desfazer totalmente da guitarra? Não, não. Pô, da guitarra instrumento, sim, mano. Por quê? Pô, eu regia coral, aprendia composição, contraponto, aí teoria musical, percepção, harmonia, tudo eu estudei. O bacharel em música sacra foi um curso completo que eu fiz de 4 anos. Bacharel em música sacra. Mas foi muito legal pra mim. Me mostrou um outro lado da música que Sim. hoje só enriqueceu. Porque, na verdade, guitarra e música sacra... Não conversa. Não tem, né? Dá pra conversar, mas, mano... Mas é totalmente mais instrumento adaptativo, erudito. né? Exatamente. Então, assim, da guitarra eu abri mão. Aí tudo que eu fazia de guitarra era por fora. E aí limitou, porque eu tinha que estudar pra faculdade, eu não conseguia tocar as 8 horas por dia que eu Mas tocava. o fato de diminuir a intensidade pra você já era uma morte absurda. Era, né? mano. Foi sacrifício pra caramba, cara. E Deus me moldando nesse percurso, assim. Eu morava no Tremembé, longe, e a minha faculdade era em Perdiz, Zona Oeste. Tremembé, Zona Norte, faculdade Zona Oeste, bem longe, cara. 3 horas de busão. Mano, 2 horinhas. 2 horinhas de Olha que busão. gostoso. E assim, eu tinha que levantar a minha grana pra pagar a faculdade. Porque a faculdade ainda assim era o seminário e você paga, né, cara?
E aí eu dava muita aula. Bicho, eu cheguei a dar 40 aulas em São Paulo por semana. Nossa. 40 aulas, bicho. Você Dava aula na estudava igreja. só à noite? Você estudava? Só estudava à noite. E o O dia resto do inteiro? dia inteiro dando aula. Só que aí, dando aula também, conheci músico pra caramba. Peguei material do IGT, por exemplo. Eu tinha um amigo que estudava no IGT. Então ele me passava um monte de coisa. Eu ia direto em assuntos que eu tinha como lacunas. Cara, foi muito rico. Foi uma escola. Exatamente, 4 anos assim muito ricos assim para mim.